Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de Tanjiro Kamado, um personagem que, vamos combinar, é um caso fascinante. A gentileza dele parece não ter fim, mas a determinação é de aço. Como é que essa empatia gigante e essa resiliência absurda conseguem viver na mesma pessoa? Como é que alguém tão bom consegue ser tão forte? É esse o quebra-cabeça psicológico que a gente vai montar hoje. E a primeira peça desse quebra-cabeça está aqui, nessa frase icônica. Isso aqui não é só um superpoder, gente. É uma janela para a alma dele. Mostra uma empatia tão profunda, mas tão profunda, que é a chave para a gente entender absolutamente tudo sobre ele. E aqui está a grande questão da nossa análise. A gente não está falando só de traços de personalidade, não. A gente está procurando o código, a configuração de fábrica neurobiológica que faz o Tanjiro ser quem ele é. Vamos desvendar esse mistério juntos. E para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta que é, olha, poderosíssima, os 4 temperamentos antigos. Esquece aquela ideia de que isso é teoria ultrapassada. Hoje, a neurobiologia valida isso aqui como um mapa bem preciso, para entender nossas tendências, aquilo que já vem com a gente. E o mais incrível é como essa sabedoria de séculos atrás se alinha perfeitamente com a ciência de hoje. Pensa só, o melancólico, que busca ordem, segurança, está ligado à serotonina. O fleumático, que quer harmonia, conexão, ligado à ocitocina. O colérico, focado em dominar, em vencer, testosterona. E o sanguíneo, sempre atrás de novidade, pura dopamina. São tipos nossos softwares químicos, que já vêm instalados. E isso nos leva para uma diferença fundamental que o psicólogo Hans Eysenck explicou. Ser introvertido não tem nada a ver com ser tímido. É pura biologia. O cérebro do introvertido já vive ligado no 220, então ele busca a calma para não fritar. Já o cérebro do extrovertido é mais relaxado, então ele precisa de estímulo de fora para se sentir energizado. E o Tanjiro, com aquela sensibilidade toda, bom, ele se encaixa perfeitamente no time dos introvertidos. Ok, vamos começar a montar o nosso quebra-cabeça. A primeira peça, a fundação do temperamento do Tanjiro, é a melancólica. Pensa nisso como uma base profunda, sólida e incrivelmente sensível. E aqui vem uma ideia forte. O famoso superolfato dele, na verdade, é a metáfora perfeita para uma característica central do temperamento melancólico. Não é só magia do anime, é a neurobiologia dele levada ao extremo. Olha só as evidências. Ele não sente cheiro de coisa, ele sente cheiro de intenção. Ele sente a tristeza por trás da raiva de um demônio. Isso acontece porque o cérebro melancólico tem um radar muito sensível. Ele capta detalhes que a maioria de nós nem percebe. Ele é bombardeado o tempo todo pela realidade emocional do mundo à sua volta. E a segunda grande pista é uma coisa que todo mundo já reparou, né? Aquela vozinha na cabeça dele que nunca para. Esse é o barulhinho típico de um cérebro melancólico processando cada detalhe do mundo. Ele está sempre analisando tudo, criando estratégias, se autoavaliando. Minha costela está quebrada, preciso ajustar a respiração. Isso não é só tática de luta, gente. É o reflexo de uma mente movida pela serotonina, que está sempre buscando a ordem, o dever, a perfeição moral. Só que isso cria um problema. Se ele é tão sensível e analítico assim, a lógica é que ele vivesse paralisado pela ansiedade, certo? Então, o que faz ele continuar se movendo? Vamos para a segunda camada do nosso diagnóstico. Essa pergunta de $1 milhão, não é? Com todo o trauma que esse menino passou, um melancólico puro já teria desmoronado há muito tempo. A resposta para isso mostra como a construção psicológica dele é simplesmente genial. E a resposta é: ele não é um melancólico puro. Ele tem um segundo temperamento muito forte, o fleumático, que funciona como um amortecedor, sabe? Um estabilizador, que não deixa o sistema nervoso supersensível dele entrar em colapso. O fleumático é o diplomata da turma, movido pela ocitocina, o hormônio da conexão. É por isso que o Tanjiro é a cola que mantém aquele grupo caótico unido. Ele absorve a agressividade do Inosuke, a histeria do Zenitsu, e não é à toa que a técnica principal dele é a respiração da água, fluida, adaptável, calma. E a famosa cabeça dura dele? Então, não é agressividade, é a teimosia fleumática. Ele não grita para conseguir o que quer, ele não impõe, ele simplesmente se recusa, de um jeito quieto e inabalável, a abrir mão dos seus princípios. Lembra dele protegendo a Nezuko dos Hashiras? É exatamente isso.
Bom, agora que a gente tem as duas peças, a base melancólica e o estabilizador fleumático, a gente pode finalmente juntar tudo e ver a imagem completa, o arquétipo único que o Tanjiro representa. E olha só essa dinâmica em ação. O Inosuke é fogo puro, força bruta, ataque total. O Tanjiro não bate de frente. Como a água, ele contorna, ele absorve, ele redireciona a energia do Inosuke com uma calma impressionante. E no fim, a chama da agressão simplesmente se apaga. Com o Zenitsu, a dinâmica é um pouco diferente, mas o papel do Tanjiro é o mesmo. O Zenitsu é a tempestade emocional em pessoa, e o Tanjiro é a âncora. A calma fleumática e o senso de dever melancólico dele dão a estabilidade e a estrutura que o Zenitsu precisa desesperadamente. Mas a nossa análise não pode parar aqui. Tem um último ponto que é crucial. Temperamento é a nossa base, o nosso projeto. Mas o caráter é o que a gente constrói em cima disso. Como um herói tão avesso a conflito se torna um guerreiro tão mortal? A resposta está nesse conceito aqui, integração de temperamento. Crescer como pessoa não é mudar quem a gente é na essência. É aprender a usar as forças dos outros temperamentos quando a vida exige. O Tanjiro não vira um colérico, mas ele aprende a agir como um quando precisa. E a jornada dele mostra isso perfeitamente. Ele começa com a água, que é a natureza dele. O amor pela Nezuko é o catalisador que o força a ir além. E tudo culmina no Hinokami Kagura, o fogo, onde ele finalmente integra a assertividade, a força do temperamento oposto para cumprir a missão dele. E aí está, todas as peças se encaixam. O diagnóstico final é esse: uma base melancólica, super sensível e focada no dever, que é estabilizada por um forte lado fleumático que busca harmonia e conexão. A química cerebral dele é movida por serotonina e ocitocina. E o resultado não é o herói mais forte, mas sim o arquétipo do guardião. A força dele não vem da espada, vem da profundidade da alma dele. O que nos leva a uma última reflexão. Se o temperamento é o nosso projeto original de fábrica, a história do Tanjiro mostra que a gente sempre tem a escolha de redesenhar esse projeto. A grande questão, no fim das contas, não é com o que a gente nasce, mas o que a gente escolhe construir a partir disso.